Olá, meus amigos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritismo na Prática. E este é o programa Palavras de Vida Eterna, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas. E programa este que nós fazemos singelas reflexões em torno do Evangelho de Jesus e dos ensinamentos de Allan Kardec. Então, nós abraçamos a todos com muito carinho, desejando que a paz de Jesus envolva cada coração, cada lar, né? Que nós estamos muito precisados de Jesus junto a nós, em nossos corações, porque os tempos são desafiadores, são difíceis. Mas com Jesus nós vencemos todos os desafios, por maiores e mais dolorosos que sejam, porque ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, esse mundo das aflições exteriores e o mundo das nossas aflições íntimas. Então, nós vamos fazer a prece para darmos início às nossas reflexões. Querido Jesus, amor maior de nossas vidas, estamos, Senhor, te buscando nesta prece para agradecer todas as bênçãos que nós recebemos de ti, do teu amor, da tua bondade, nesta nossa atual reencarnação. Nós agradecemos também, primeiramente, a Deus nosso Pai, pela bênção da vida infinita, de tantas oportunidades de amor que Deus nos concede através das reencarnações sucessivas. E agradecemos aos nossos amigos espirituais que nos sustentam, que nos fortalecem, que estão sempre conosco, nos intuindo e nos amparando. E agradecemos a Maria Santíssima, nossa mãe muito amada. Que Jesus abençoe o nosso esforço, que envolva em sua paz a todos os nossos irmãos em humanidade, a todos os lares e a todos os corações. Que haja paz no mundo, a paz do Cristo, que haja paz nos lares, nas nações, nos corações de cada um de nós. E é em nome de Jesus, de Deus nosso Pai, de Maria, nossa Mãe, dos bondosos amigos espirituais, que nós iniciamos as nossas reflexões desta noite, dizendo graças a Deus, que assim seja. Hoje nós vamos fazer uma reflexão em torno de uma fala de Jesus que está no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 7 e seguintes. 7, 8, 9. Esses 3 versículos. Em que Jesus diz o seguinte, no 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Então, aqui nós
encontramos, né, Jesus junto aos discípulos, e ele começa falando que ele é a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. E antes Jesus já havia falado sobre isso com eles nos versículos anteriores, mas eles não entenderam a fala de Jesus. Jesus dizendo que aquele que entra pela porta do aprisco é o pastor das ovelhas. E aí, como os discípulos não entenderam, ele repete, né? Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus, o único título que ele aceitou foi o de mestre. Naquela conversa com aquele jovem que perguntou para ele, bom mestre, que disse a ele, né? Bom mestre, o que devo fazer e tal para alcançar o reino dos céus? E Jesus diz, por que me chamais bom? Bom só é o Pai celestial. Mestre, este sim, eu o sou. Então, Jesus se designava como mestre. Mas Jesus fala muitas passagens dizendo, né, que eu sou a luz do mundo, e eu sou o pastor, o bom pastor, eu cuido das minhas ovelhas, e várias outras citações. As ovelhas que Jesus se refere somos nós. Emmanuel tem uma mensagem no livro O Espírito da Verdade, que a mensagem, o título é uma pergunta. Emmanuel diz assim: que ovelhas somos? Que tipo de ovelhas nós somos no rebanho de Jesus? Nós somos aquelas ovelhas que se esforçam por entender os ensinamentos dele e colocá-los em prática. Nós somos aquelas ovelhas que somos displicentes, que não nos esforçamos para conhecer e vivenciar os ensinamentos do Mestre? Ou nós somos aquelas ovelhas que buscam a ilusão do mundo, como a parábola da ovelha perdida, que Jesus diz que ela saiu do aprisco e foi procurar outras pastagens. Será que nós saímos do aconchego, da presença de Jesus com seus ensinamentos em nossa vida e vamos buscar as ilusões do mundo? Então, são vários questionamentos que nós deveríamos fazer a nós mesmos. E quando Jesus disse, eu sou a porta, a gente pensa na importância da porta, né? A porta é um meio de comunicação, né? Numa casa, por exemplo. Você tem uma porta que isola um cômodo do outro. Quando você quer ficar sozinho, você fecha a porta. Quando você quer receber as pessoas, os amigos, você abre as portas da sua casa, não é? E faz uma festa, faz um encontro festivo. E nós falamos as portas do coração, que é uma forma simbólica de abrir o nosso coração para receber as pessoas, os ensinamentos. Jesus falou também da porta estreita, né? Que larga é a porta do mundo, mas que ele
mas que nós buscássemos a porta estreita. E quando falou assim, porta, eu me lembrei da porta da casa dos avós. A idade vai chegando, então a gente tem muitas coisas maravilhosas para lembrar. Tem muitas coisas que a gente sente saudade, porque a gente só sente saudade das coisas boas. Então, a porta da casa da avó é uma lembrança muito cara na vida de todos nós. Quando a gente chegava à porta da casa e que você bate, a porta se abre e tem uma família ali, né? O avô, a avó, os primos, os tios e tudo, e aquela festa. Mas um dia os avós voltam para o mundo espiritual e aquela porta se fecha, né? Mas ficam as lembranças, as coisas boas, as boas vivências daquele ambiente. Então, quando Jesus disse: Eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Às vezes as pessoas dizem: ninguém vai ao Pai. Não, Jesus não disse isso. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Por que vem ao Pai? Porque ele estava em perpétua comunhão com Deus. Tanto que ele disse: eu e o Pai somos um. Não é? Então, quando ele fala, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai a não ser através de mim, há um ensinamento muito profundo. Não é através da figura de Jesus, mas do seu evangelho, dos ensinamentos que ele nos deixou. Porque esses ensinamentos são a porta para nós entrarmos no reino das bem-aventuranças, no reino de Deus, quando nós nos esforçamos para vivenciar esses ensinamentos. Então, essa questão de Jesus dizer que ele é a porta das ovelhas, isso é muito bonito. E ele disse, né? Eu conheço as minhas ovelhas pelo nome. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Então, ele nos conhece desde antes, desde sempre. Né? E esse amor, essa dedicação de Jesus a nós, que somos seus irmãos, imperfeitos, pequeninos, mas que ele cuida. E quando uma das suas ovelhas se desvia do caminho reto, ele encontra alguma forma de buscar esta ovelha que se extraviou, como na parábola. É um amigo que ele usa para dizer, para nos dizer, né? Vá ao centro espírita, faça prece, procure fazer o bem, procure perdoar, procure entender. Deixa para lá o acontecimento ruim, não revide. Que às vezes nós estamos vivenciando situações muito dolorosas e nos afastamos de Jesus, fechamos as portas do nosso coração para os ensinamentos dele, para a presença de Jesus em nossas vidas.
Muitas vezes nós falamos na prece, fica conosco, Senhor. Ele está sempre conosco. Ele disse, jamais vos deixarei a sós, jamais vos deixarei órfãos, jamais vos abandonarei. E nós é que nos afastamos de Jesus. Fechamos as portas do nosso coração e não permitimos a entrada do Mestre através dos seus ensinamentos de luz, através do seu Evangelho. Então, quando nós estamos assim perdendo essa sintonia com Jesus, algum fato acontece para nos despertar. É uma mensagem que você abre ao acaso, entre aspas, que te convida para essa sintonia, para abrir com Jesus, para abrir o seu coração para os seus ensinamentos. E neste livro, Quem é o Cristo?, psicografado por José Raul Teixeira, do espírito Francisco de Paula Vitor. Nesse livro, ele tem um capítulo que ele comenta essa passagem, essa fala de Jesus, né, do eu sou a porta. E ele vai comentar que muitas pessoas não estão satisfeitas com a própria vida. Muitas pessoas não estão satisfeitas, não ficam satisfeitas com os desfechos das providências que são tomadas para melhorar algum aspecto da sua vida. Muitos reclamam da má sorte. Outros culpam os azares do caminho. Diversos, diz Francisco, se referem com azedume à sua má estrela. E assim, de desagrados em desagrados, a comunidade terrestre vai atravessando os dias do necessário aprendizado. Então, nós, através dessas dificuldades, através do que muitas pessoas chamam de azar, mas e sorte, que na verdade não existe, tudo é Deus, né? Não tem azar, não tem sorte. E a pessoa não se dá conta de que essas dificuldades, essas provas, essas expiações são necessárias ao nosso progresso. Quando Jesus disse, até João relata em seu Evangelho, que Kardec transcreve no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Cristo Consolador, Jesus diz, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, que ficará eternamente convosco, que vos fará recordar tudo que eu vos tenho dito, que ensinará coisas novas e tal. Então, vem o Espiritismo e nos mostra que Jesus está presente nesse Consolador prometido, que é a doutrina espírita. E que nós, quando conhecemos, nós compreendemos a necessidade que nós temos de nos melhorarmos, de nos esforçarmos para fazer a tão falada reforma íntima. Então, a gente entende que as dores, os problemas, não é? As doenças, tudo que nos acontece de ruim
são fruto das nossas escolhas equivocadas do passado. Então, não tem azar, não tem sorte. Somos nós que construímos o nosso destino, que a gente poderia aprender, crescer, resgatar os débitos através do amor, fazendo o bem, perdoando, compreendendo, esquecendo ofensas. Mas nós somos teimosos e ficamos, em cada encarnação, repetindo erros. E culpamos a Deus, culpamos a má sorte, a má estrela, né? É aquela fala do Sartre: o inferno são os outros. Tudo culpa o outro. Esquece de olhar para dentro de si mesmo e de recordar o ensinamento da doutrina espírita, que nós somos os construtores da nossa vida, dessa encarnação e das futuras. Então, Francisco de Paula Vitor diz aqui que muitas pessoas, para muitas pessoas, elas consideram que as portas em que batem estão fechadas ou se fecham diante do seu toque. Reclamo, nada dá certo, tudo que eu faço dá errado. São períodos, às vezes, de teste difíceis que nós passamos. Né? A pessoa, às vezes, não consegue arrumar um emprego, não consegue realizar o sonho de entrar numa faculdade, por exemplo, de curar-se de uma doença, ou curar um familiar seu, obter a cura através de um tratamento vitorioso. Né? E Francisco diz que dessa concepção pessimista à depressão perturbadora é um curto caminho, porque a pessoa começa a agasalhar todos esses sentimentos de derrota, de frustração, ela se vitimiza, não é? Ela acha que nada dá certo, então ela vai ficando deprimida, melancólica, ela vai ficando triste, desanimada. Aí ela abandona o evangelho, resolve não ir mais ao centro espírita, perde a fé, desconfia de Deus, acha que Deus é culpado de tudo. E daí para a depressão é um passo. Mas acontece que tem um provérbio popular que diz que quando uma porta se fecha, abrem-se duas outras. Não é isso que a gente escuta? Em nome das novas oportunidades concedidas por Deus. Às vezes uma porta se fecha num desejo seu, que você queria muito realizar, é porque não seria bom para você aquele caminho. Mas Deus abre duas portas novas, que são oportunidades novas de aprendizado e de crescimento. E nós ficamos tão envolvidos, tão aborrecidos com Deus, tão chateados com a porta que se fechou, não é? Que nós não vemos as oportunidades acontecendo. Antigamente, um programa, né, do Silvio Santos, que era a Porta da Esperança. As pessoas iam, participavam do programa naquela expectativa de conseguir que outro realizasse os seus sonhos. Às vezes dava certo, outras não. Aí Francisco de Paula Vitor vai nos dizer que essas frustrações, esses sofrimentos estão quase sempre
vinculados às buscas de coisas imediatas, coisas passageiras, tais como as posições sociais, os poderes do mundo, os ganhos do mundo. Tudo é passageiro. E nós somos imediatistas. Nós queremos que as coisas aconteçam para ontem. E não é assim. Pouquíssimos são os que estão procurando o aprimoramento de si mesmos na esfera da alma imortal, a fim de que aprendam a viver no planeta com pouco ou com muito que sejam capazes de amealhar ou produzir para si. Então, essa busca interna de nos autoconhecermos, de procurar valorizar e aprimorar as virtudes que nós já conseguimos e já conquistamos, melhor dizendo, né? E as corrigendas que nós nos propomos a fazer para nos tornarmos cada dia melhores nesse esforço, entendendo que nós somos espíritos imortais. E nós esquecemos de viver como espíritos imortais. Então, nós buscamos as ilusões do mundo e sofremos quando nós não conseguimos as conquistas do mundo, dessas ilusões. Outro dia, nós passamos, né, pela época das festas de final de ano. Ano novo, vida nova, como é que nós encaramos isso? Então, a gente faz uma lista de desejos que não cumprem nada, né? No outro ano, a gente fica frustrada, porque vai olhar a lista, meu Deus, eu fiz essa lista, não cumpri nada. Mas a lista que nós fazemos é só de coisas do mundo. Só de tipo, eu vou emagrecer, eu vou comprar um carro novo, eu vou aprender uma língua, não é? Eu vou fazer uma viagem sonhada há muito tempo. Tudo bem, ninguém é contra isso. Mas e o olhar para dentro de si mesmo? De aprender a viver como espírito imortal que nós somos. O que eu, espírito imortal, preciso fazer? Uma lista de conquistas íntimas, né? Então, essa busca das coisas materiais é uma busca, são portas que se fecham para nos facilitar a nossa evolução. Por isso que Jesus falou tanto do desapego. E a porta que está sempre aberta é a porta estreita. Aquela para as pessoas que já se cansaram do orgulho, da vaidade, da presunção e de outros vícios, né? De outros erros, equívocos que nós precisamos combater em nós. E a porta estreita exige sacrifícios, exige renúncias, lutas, mas concede tamanha felicidade, que é a felicidade real, porque aí você, nesse esforço, você se torna uma pessoa melhor. Então, a porta estreita é a porta que nos conduz à felicidade real, que nos conduz ao caminho da paz,
do progresso espiritual, dessa evolução tão necessitadas dela que nós nos encontramos. Então, essa busca dessa real felicidade, né, de entender a importância da porta estreita, depende da nossa vontade. Que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, eles têm um capítulo intitulado Vontade, que ele mostra ali a importância da vontade, de nós vivenciarmos essa vontade que sai de dentro dos nossos corações. Então, diz Francisco de Paula Virto que Jesus é essa porta estreita que nos ensina o desapego das coisas materiais, até dos afetos, né? Nós não somos donos de nada, né? Os nossos entes queridos que estão conosco estão temporariamente. Um dia, nós e eles voltaremos para a parte espiritual. Então, a porta estreita é Jesus, que começou na manjedoura e terminou no sacrifício da cruz. Jesus podia ter fugido, não aceitado o sacrifício, mas ele aceitou. É a porta estreita. Então, vamos refletir nessa fala de Jesus, eu sou a porta das ovelhas, e vamos trazê-lo bem junto, abrindo as portas do nosso coração, para que, como se fosse a manjedoura, né, que Jesus nasceu, e que o nosso coração se abra nessa porta para receber Jesus. Vamos pensar nesses ensinamentos do Mestre querido. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe, e vamos encerrar com uma prece de agradecimento a esse Mestre amado que trouxe a sua vida como modelo para a nossa caminhada. E que esse Mestre nos dê discernimento, nos dê grandeza de alma, de raciocínio, para que nós possamos caminhar nas trilhas que ele caminhou, nas pegadas luminosas que ele nos deixou. Muita paz, que Deus nos abençoe e que Jesus possa continuar a ser esse companheiro de jornada de quem nós tanto necessitamos. Que Jesus abençoe esse canal, abençoe todos os nossos irmãos que se propõem a divulgar a mensagem do bem para todos os corações. Que haja paz no mundo, que haja paz nos lares, que haja paz nos corações. Que assim seja. Boa noite a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau.